Olá, boa tarde. Eu sou a Caju, educadora no Galpão Bela Maré. Nós estamos aqui em mais um espaço de leitura com vida, hoje com Elis Pinto. Essa programação é parte do Bela em Casa, que é uma programação especial que nós fizemos a partir do início da pandemia, no ano passado, de forma que a gente fique próxima de vocês, nosso público tão querido. Então, nós trouxemos boa parte da nossa programação aqui para o Bela em Casa, nas redes sociais, para que todo mundo tenha acesso. Agora, com o avanço das vacinas e todo mundo já ficando imunizado, nós reabrimos o galpão, então vou convidar todo mundo para ficar atentos, atentas às nossas redes sociais, para acompanhar também os dias em que nós vamos abrir o galpão e receber todo mundo, tá bom? É importante lembrar que para chegar no nosso espaço físico, é fundamental que todo mundo comprove a vacinação ou apresente um comprovante, tanto a carteirinha quanto o aplicativo. Chegando lá, só seguir as normas, usar máscara e curtir o nosso espaço que está esperando vocês. O Espaço de Leitura com Vida traz hoje, na celebração dos 10 anos de Galpão Bela Maré e também na celebração do Mês da Consciência Negra, a artista multilinguagens Elis Pinto, que vai falar um pouco para a gente sobre a sua trajetória. A Elis que participou de uma exposição em 2019 chamada Metrópole Transcultural, Retratos das Periferias do Rio de Janeiro, com mais 13 artistas e com a curadoria de Ronald Duarte. Elis, é um prazer receber você. A Elis Pinto é caxiense, artista multilinguagem voltada para diversas áreas das artes. Então, ela teve a formação dela na Escola de Arte do Parque Lage, mas também se aventura na escrita, e a gente vai conversar bastante sobre isso. Inclusive, a Elis foi publicada pela editora Malê também em 2019, e a gente vai abrir essa conversa convidando você, Elis. Muito obrigada pela sua presença. Fica à vontade, a casa é toda sua. Olá, obrigada pela oportunidade, né? Sempre um prazer estar junto com o Bela Maré, é uma honra, um prazer, desde o começo, desde quando fui chamada para o Metrópolis, principalmente com a curadoria do Ronald e por indicação da Dani Francisco, que é lá de Caxias também, onde a gente se conheceu e que me levou para fazer as exposições do Sesc em 2014 e 2015, com a série de pinturas Elas Também Matam, para a exposição Extraordinárias, Olhares Femininos Fora da Ordem. E a nossa história vai continuando aqui. Eu fico muito feliz de terem me chamado para falar de literatura, né? Muito grata. Coisa boa, Elis, muito obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite. É sempre uma alegria receber você aqui com a gente. E aí eu gostaria de começar te perguntando sobre as suas memórias da exposição Metrópolis Transcultural, né? A gente está aqui completando 10 anos de existência e atuação no Galpão Bela Maré, e resgatar essa memória é parte dessa comemoração, e é fundamental para a gente trazer artistas que participaram dessa nossa trajetória também, né? E aí eu queria saber de você um pouco mais sobre a sua participação na exposição e sobre a série Elas Também Matam, que é super interessante. Assim, eu me lembro bem de chegar no Galpão, nem trabalhava lá ainda, e ver o teu trabalho tomando um paredão enorme. Isso foi de uma força, de uma alegria. Queria que você comentasse um pouquinho. Não, eu fiquei super feliz, assim, porque o Ronald era meu vizinho lá em Santa Teresa, eu não conhecia ele, e as pessoas falavam, você não conhece o Ronald? Como assim, sabe? Tipo, porque, na real, eu sou nova no rolê, né? Nova. Na época que me perguntavam, né? Eu ainda estava no meio do caminho, né? Eu comecei a estudar no Parque Lage em 2010, já grávida, em 2011 já tive filho, e sofri violências obstétricas, e a reação foi fazer a série Elas Também Matam. E muito corre, né? Imagina ser mãe de um bebê
e começar uma trajetória artística aos 30 anos, né? Sendo mulher preta da Baixada, né? Todo um rolê, assim. E aí ver o meu trabalho reconhecido por alguém que tem um nome, né? No, nas artes, instalações que ele faz, de toda essa coisa coletiva que são as ações, né? E eu fiquei muito feliz porque ele realmente se sentiu impactado pelo meu trabalho, emocionado, né? E, e topou me chamar, né? E me recebeu com todo carinho e a gente virou amigo, assim. E ele agora sempre me chama para participar de exposições, mesmo que eu não esteja, estou morando em Nova Friburgo, mas as telas ficam no Rio. Então, às vezes, quando eu não posso ir, eu mando alguém levar, né? Ou então é agora online, ele também me chama, sempre com esse cunho da representatividade da Baixada, né? Da periferia, o que me deixa também muito feliz, e eu afirmo, sempre afirmo, que eu sou da Baixada, né? Porque Caxias no sangue. E, e você falou da série, né? Elas Também Matam, então foi isso, foi uma reação às coisas que eu ouvia e também fruto da minha formação, né? Porque eu não entrei na academia para me tornar artista, né? Eu era supervisora do IBGE em 2010, quando eu fui fazer um curso de criação literária, a PAUP, a Palavra da Periferia, com Marcos Faustini, que agora é nosso secretário de Cultura, né? E foi um start para mim, assim, tipo, cara, é isso que eu quero fazer, criar narrativas, sabe? E aí começou com a literatura, mas eu já desenhava, já pintava, e eu já escrevia no ônibus, sabe, nos engarrafamentos da onde eu morava até o centro da cidade de Caxias, que não era perto, era tipo 40 minutos se você fosse direto. Agora, com engarrafamento, meu filho, 2 horas no mínimo. Então, ali eu me tornei leitora dentro do ônibus. Ali eu comecei a escrever poesia olhando para as nuvens, olhando para o charco, olhando, sabe? Então, assim, é todo esse rolê que é diferente, né? De como nasce, né, uma artista, né? E a gente até na Casa das Pretas, que eu fiz uma oficina lá também, com a Kátia, agora esqueci, Kátia Santos, maravilhosa também ela, e de narrativas, né, de mulheres negras. E a gente falou exatamente disso, né? Como é que a gente escreve? É entrando no ônibus, é no metrô, é assim mesmo, sabe? Tipo, deu vontade de escrever, escreve. Agora tem o celular para a gente gravar nossas ideias. E eu acho que eu escrevo na cabeça primeiro, né? Assim como eu crio arte, como eu penso o que eu vou pintar, lavando louça, varrendo quintal, igual agora de manhã eu estava fazendo tudo isso, 3 cachorros, uma criança. Então não é aquela coisa Clarice Lispector, né? Com aquele tédio olhando o mar e fumando um cigarro, porque a vida é horrível. Não, a vida é pauleira e a gente vai, né? Entendeu? E a vontade de criar é muito maior do que as dificuldades. Eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa que você me perguntou, porque tá, sobre a exposição em si, né, o Metrópolis. Foi bem interessante assim, porque eu chamei a minha família e ninguém foi, ainda bem, né? Porque a abertura foi muito maneira. Se a família estivesse lá, não ia. Né? E aí eu participei da boiada da performance, né, coletiva, a boiada no Ronald, e eu adorei andar por ali com aquele capacete dourado de boi e fiquei lembrando assim, e falei para minha tia, né, falei, cara, para mim é mais importante expor aqui do que expor no MAN, por exemplo. Aqui tem muito mais a ver com a minha história, com a minha trajetória, né, até esse momento, do que se eu tivesse. Não que eu não queira expor uma, por favor, gente. Agora está na exposição de preto lá, queria estar nela, mas não estou ainda, né? Mas é isso. Eu fiz curso de frentista ali do outro lado da rua, naquele posto da BR. Né? Acordava às 3 da manhã, aos 20 anos, 21, e pegava aquele busão de noite, assim, 3 da manhã, o ônibus já cheio, lotado, para chegar lá às 5, né? Para começar um curso que era matemática,
primeiros socorros, DST, incêndio, era tudo. Tipo, eu fiz uma grande formação. Agora, me pergunta se me chamaram para uma entrevista. Não, nunca. Entende? Então, assim, muitas portas foram fechadas e hoje em dia eu agradeço, porque eu não era o meu lugar. Realmente, eu nunca era efetivada nos empregos, porque eu realmente sou uma artista, nasci assim, né? E eu acredito muito nisso, que cada um nasce para o que é, e quem não segue o que precisa ser, né, nessa estada aqui no planeta, nesse momento, né, não vai ser feliz. Então, o dinheiro virá, espero, mas assim, eu estou fazendo o que eu realmente, né, vim para fazer na Terra. E Com isso que certeza. para mim foi expor no Metrópole, assim, tá junto com a galera também, né? Tinha gente Uhum. ali que eu conhecia também de Caxias, assim, o Raoni, sabe? Uhum. Então, várias outras pessoas. Sim. Só contextualizando um pouquinho para quem não conseguiu acompanhar essa exposição, né? Parece que faz tanto tempo, 2019 parece tão distante já, né? Mas a Metrópole Transcultural, Retratos das Periferias do Rio de Janeiro, foi uma exposição que propôs e reuniu diferentes geografias estéticas, né, a partir de um referencial sobre essas visualidades mesmo que tem o território, né, do Rio de Janeiro, enquanto Estado, enquanto esse lugar enorme que reúne tantas linguagens. Né? Na maioria das vezes, a gente só ouve falar de um Rio de Janeiro centro, zona sul, né, os lugares mais ricos, e essa exposição propôs que artistas mostrassem a sua geografia dos seus territórios de maneira a trazer para o centro do debate, né? Essas produções. Então, é super importante ouvir essa sua memória, né, dessa exposição, porque é também sobre festejar o que nós somos, né? Esse repertório, esse percurso que a gente acumula como artistas, trabalhadoras da arte, tendo que percorrer essa cidade tão excludente, né, que não visualiza também todas as nossas propostas sempre. E Elisa, eu queria aproveitar para te perguntar sobre esse seu transitar, né, por diferentes linguagens artísticas. Você faz lambe, vídeo instalação, vídeo performance, pintura, você está trabalhando com diversas técnicas, e aí eu queria saber como a literatura tem influenciado a sua formação pessoal, profissional, subjetiva, enfim, tudo. Como é que a literatura está para você desde sempre? Eu nem ia pegar esse livro, mas eu passei e olhei para ele. E ontem a gente estava conversando, eu e outras mulheres falando de ginecologia natural. A gente estava falando, uma amiga citou que leu ele. E eu também li, e foi muito importante para mim, que é esse livro que eu comprei de uma amiga que estava vendendo, assim, tipo, para fazer uma grana. E foi muito importante, né? Porque como bióloga, sou formada como bióloga, né? Ela estava até falando sobre isso, que na anatomia a gente quase não acessa, né, informações sobre a vagina, sobre o órgão genital feminino. Aí ela falou assim, tem não sei quantas páginas, 8 páginas, por exemplo, né, no livro de anatomia sobre o órgão masculino, e o do feminino, sei lá, meia página. Tipo, como assim, gente? E aí eu fui ler esse livro, eu falei, pois é, muita coisa eu aprendi aqui, sabe? Né? Quantas terminações nervosas, as ligações que tem com o nosso cérebro, e como que a gente, enquanto mulher, né, é muito mental, assim, eu não vou generalizar, né? Mas em geral, né, a gente precisa estar psicologicamente feliz, tranquila, confiante para chegar a um orgasmo, por exemplo, né? E aí eu já posso falar das referências, tipo, eu separei algumas coisas assim que realmente me influenciaram na vida, né? Que foi o Jorge Amado. Esse daqui é o Mar Morto, mas o que realmente a gente, até nas oficinas literárias de escritas pretas, né, a gente fala dessa coisa do protagonismo. Né? Quantas vezes a gente viu pessoas pretas estando no centro da história? Né? Na escola mandavam ler a Moreninha, Dom Casmurro, eu até tenho aqui, né? Eu nem sabia que
que o Machado de Assis era preto, porque isso não era um tema na época Uhum. dele, né? Pelo contrário, nem E na dispensável. nossa época não interessava a ninguém nos contar A isso, né? ninguém, a Um dos ninguém. maiores Mas escritores da história da eu Negra. li tudo, li Dom Casmurro, né? A Moreninha eu não consegui terminar de ler porque eu já tinha uma consciência, eu achei aquilo muito chato, né? E aí, tipo, eu li Gabriel Garcia Marques também, né? É, uns três deles, sei lá. E o Mia Couto também me influenciou muito, né? E vários outros, Fernando Sabino, enfim. Mas eu separei também aqui as mulheres. Vou começar pela Branca, né? A Isabel Allende. E esse livro aqui foi o livro que o pai do meu filho me deu quando ele quis me conquistar, né? Espertinho, olha só. Ele passou, eu falei, nossa, que linda essa capa, essa ilustração. E aí eu li e adorei, li várias outras coisas dela, assim, que eu amo muito esse universo dela e do Gabriel Garcia Marques, né? Eu fui à Colômbia também, então fiquei assim, ai, meu Deus, eles romantizam, né? E fantasiam. E eu fico pensando assim, em relação ao Macunaíma, por exemplo, que eu vi agora que eu tenho 2 exemplares aqui, é, é uma é uma poetização romantizada, né? Que tanto a Isabel Allende como o Gabriel Garcia Marques, eles trazem umas realidades mais romantizadas, né? E quando eu fui lá na Colômbia, eu vi que não era nada romântico você deitar numa cama e estar cheio de cerveja. Mas, ao mesmo tempo, realmente tinha uma árvore que, do lado de fora do lugar, ali a linha do Equador, né? Era um abafamento, um calor do caramba, vontade de nunca mais voltar ali. E aí, quando você entra, assim, dentro de um quintal, que os quintais ficam dentro da casa, né? Aí tem uma grande árvore assim e uma neblina, sabe? Tipo, oi, realmente é mágico. Então, eu fico lendo assim, pensando como trazer toda essa magia, né, para nossa realidade que é tão dura, né? E, enfim, aí eu, né, li há pouco tempo que eu comecei a ler, porque depois de fazer as oficinas de literatura, de criação literária, de escrita de mulheres negras, que eu fui ter contato com a literatura da Maria Carolina, né? E gostei muito. E, e agora a Eliane Alves Cruz, né? Que também está sendo publicada pela editora Malê, que escreve muito. Eu adorei esse O Crime do Cais do Valongo. E a Eliana é assim, contemporânea, mulher preta. Eu fui também em oficinas dela. E aí tem o Águas de Barrelas, que alguém me pediu emprestado, nunca devolveu. Aliás, se você pegou emprestado, devolve. Que é um livro lindo, uma capa linda, o Águas de Barrelas. E a gente, né, quando eu estava lá no Rio, a gente se encontrava no samba. Isso é muito legal, sabe? Ver assim, mulheres reais, né? Uma mulher preta, professora, né, que escreve e está sendo publicada. Isso incentiva, né? Isso traz assim, é real, é possível. É mais ou menos isso. E aí o que eu tô lendo, eu sou uma pessoa meio louca, eu leio no vaso, eu leio um pouco antes de dormir, eu não paro, né, o dia todo. Aí então tem esse aqui que é Um Defeito de Cor, que uma amiga me emprestou e eu não consigo devolver porque eu não consigo terminar, porque ele é muito mega, olha isso. E aí eu já começo a ler outra coisa. Eu ganhei esse outro dia e li algumas páginas, mas eu já estava lendo esse aqui, que é Reparação. E aí eu gosto muito, não sei se dá para ver. Ah, agora dá, agora dá. Sim, Eu gosto muito muito bom. de ler assim de tudo, né? Porque a gente tem referências, mas não são muitas, né? E para você escrever, você precisa ler, né? E aí eu gosto muito dessa narrativa que é detalhada, sabe? Que fala da cor do, sei lá, do tecido, o tipo de tecido. E porque eu sempre estou assim com pressa, né? E eu acho que as pessoas não vão querer ficar muito tempo lendo o que eu escrevi. Mas o gostoso mesmo de escrever
é o adiamento, né? É aquela coisa que você degusta. E aí, quando eu estou lendo, também gosto, né? Mas eu confesso que, às vezes, eu perco um pouco o foco do que era o mesmo assunto antes, O que eu estava porque é dizendo tanta mesmo? liberdade que o escritor europeu tem, né, americano, sei lá, de detalhar. Claro que também não é nada atual, né? Não é muito atual. Mas é isso, né? Eu acho que é uma questão de se permitir, sabe? Né? Desenvolver uma escrita. E só através da leitura. Esse autor aqui também, não sei se dá para ler, né? É o Marcos Zusak. Ele escreveu A Menina que Roubava Livros também. Então, ele tem uma escrita mais dinâmica, mais moderna, sabe? A Menina que Roubava Livros é a Morte, que conta a história. E aí eu acho muito legal. E no meu livro eu acabo também colocando um personagem não humano no meu livro. No meu conto, né? Eu acabo colocando um personagem não humano para ser o narrador. Né? Ai, gente, que ansiedade para ouvir um trechinho do seu conto, mas eu vou segurar. Porque antes eu vou te perguntar como esse livro, essa coletânea, o seu conto foi parar nessa publicação, né? Em 2018, foram realizadas oficinas de literatura negra e criação literária com a professora Simone Rico, onde foram compartilhados processos de criação literária e também contribuições históricas de autores negros para a história da literatura no Brasil, né? Essa oficina foi muito importante, porque eu me lembro muito bem dessa época, assim, muita gente que eu conheço se inscreveu nessa oficina, fez essa oficina e comentava, assim, bastante sobre o impacto, né, dessa formação que a gente não tem na escola, de fato, né? A gente não tem uma formação de literatura negra nas escolas, pelo menos até onde eu me lembro, né, de ter estudado, mesmo uma formação pública, né, em escolas públicas a vida inteira, eu tive pouquíssimas referências na escola, né, fundamental ali, de literatura negra, né? Como você falou agora há pouco, né? Até o Machado de Assis a gente não sabia que era negro até pouco tempo, né? E aí eu queria saber de você como foi essa experiência de participar dessa oficina e de ser publicada pela editora Malê, né? Que tem feito um trabalho fundamental, eu acredito, na difusão da literatura negra, das nossas pesquisas, das nossas referências. Como é que foi para você participar desse processo, ser publicada coletivamente? Então, eu vou ter que voltar lá em 2010, né? Como eu já falei, eu tive um texto publicado aqui no Apalp, que é um texto que eu gosto muito, é o Black Rio Total, falo de uma black punk, eu já estou ali colocando uma protagonista negra, né, preta, mas ela está sendo voyeurizada, né? Não é ela que conta a história, tanto que eu fiz também o curta depois, a voz é minha, eu sou voyeur, mas ela mesma, a personagem, não tem voz. Então, no texto, eu até mandei para uma amiga que tem um projeto e para ver se publicava outros textos meus, incluindo esse, e ela fez essa crítica. Ah, mas ela não tem voz, não sei o quê. Eu falei, sim, mas ela está sendo observada também. Isso também é uma crítica, o quanto que a gente é observada, né? E, na real, a gente só quer ficar na nossa. Ela se arruma toda para ir fazer a feira mesmo, e o resto que as pessoas estão olhando, problema das pessoas que está desejando ela, problema do que está desejando ela. Enfim, aí eu começo aqui, né, em 2010, nessa oficina Palp, e aí depois eu fui para a Casa das Pretas, 2017, e aí eu infernizei assim, para a gente publicar, porque tinha muitas mulheres maravilhosas escrevendo, e por algum motivo não rolou. Acho que a Kátia tentou com algumas editoras e tinha algumas exigências dela ou da editora, e a gente fez uma reunião, e no dia da reunião a Marielle foi assassinada, na noite em que a gente estava se reunindo ali no Amarelinho, né? Marielle saiu da Casa das Pretas e foi assassinada, então todo mundo ficou bem baqueado, assim, as mulheres, né? E quando a gente ia fazer, a gente foi também alvejada, né? E aí eu me senti
né, muito ameaçada, eu me senti acabada, eu andava assim com o ombro caído, eu sentia que eu estava... E aí apareceu essa oficina com a Simone Rico, e eu fui, falei, pô, acho que gente preta é comigo, vamos lá. E aí foi muito massa, conheci várias pessoas maravilhosas, né, incluindo a Isabela, agora esqueci o nome, caraca, é o sobrenome da amiga, Godoy, Isabela Godoy, edição, a Isabela Godoy, e ela falou assim, eu tinha tido um sonho, ainda tem essas paradas aí de ancestralidade, gente falando contigo, né? Aquela coisa. Eu tive um sonho que eu fazia um filme, passava no paredão, que não sei o quê, com um monte de mulher preta, que encontrava minha família, né? De mulher preta, assim. E aí aconteceu isso, assim, eu estava justamente no Beco do Rato, que é onde tinha um cineclube, né? Antes, há muito tempo atrás, e a gente terminou a oficina lá com a Simone Rico, vamos tomar uma cerveja no Beco do Rato? Aí começou aquele papo, o que você faz? Eu comecei a mostrei o filmezinho lá do Lá Vem Ela, que é inspirado nesse texto Black Rio Total, que tem essa mulher preta, que inclusive é uma amiga artista, atriz de Santa Teresa, que fez o papel da protagonista, né? E daqui a pouco eu vou lembrar o nome dela. Viviane Porto. Ela estava estreando no 10%, 3%, a série da Netflix, e topou fazer de graça comigo esse curtinho, que é tipo um clipe do texto, né? E aí eu falei com a Isabela, fiz isso daqui. A Isabela mostrou para a coletiva de mulheres pretas, Mar de Elas, né? E a gente fez juntas o filme, que é um manifesto poético em homenagem a Marielle, né? E foi muito importante para a gente se levantou, né? E aí logo depois eu trabalhei no filme como editora, né, de imagem, a gente fez várias reuniões e foi exibido no Encontro dos Osmo lá, né, do Encontro de Cinema Negro, no 2018. E em 2019 a gente foi publicado, né, pela editora Malê nesse livro, e foi também muito interessante porque tinha o texto individual, que é esse que eu mandei o trecho para vocês, e que não foi individual, tenho que confessar, meu filho participou comigo da criação dessa história. A gente estava sentado num bar, assim, como é que é o nome? O bar em Santa Teresa. Eu morava em Santa Teresa ainda. E aí a gente estava sentado assim, comecei a escrever. Eu falei, filho, o que você acha? E se esse menino pulasse e pegasse uma fruta do pé da árvore? Ele falou, mãe, e se ele pulasse até a nuvem? Eu falei, peraí, filho, menos, calma, aqui na Terra. Tipo, foi também uma criação gostosa, coletiva. Ele tinha quantos anos compartilhada. na época? Ai, meu Deus, 2018. Olha só, ele está com 10 agora. Faz a conta aí, que eu sou ruim de matemática. Enfim, eu sei que ele ficou todo orgulhoso também. Eu acho que, para mim, foi o mais importante, sabe? Assim, na Livraria da Travessa, no centro do Rio de Janeiro, né? Conceição Evaristo estava lá. Eu falei, assina aqui, dá um autógrafo aqui. Aí ela falou assim, mas você que é escritora, como é que eu vou autografar? Eu falei, mas você influenciou a gente a acreditar que é possível, né, a nossa escrita ser considerada, a nossa narrativa ser considerada, né? E aí eu crio narrativas, seja lá com que ferramentas eu tiver. Se é vídeo, eu vou lá, eu fui lá no tutorial, perguntei para os amigos e aprendi a editar, né? Hoje em dia a gente tem já aplicativos, tem o Word, né, para editar o seu texto se você não sabe escrever muito bem. Não tem que deixar nenhum empecilho, né, te travar. Aos 27 anos eu falei com um amigo, que era o mestre Messias dos Santos, que era músico, que era compositor, que era escritor, poeta, né, cantor. Eu falei assim, mestre, eu quero pintar, eu não sei pintar. Não, minha filha, compra uma tela, a gente andando na rua, ele já dando aula. Pinta de branco, vai lá, pega a tinta. Mas se eu quiser fazer uma cor igual aquela, olha para a cor e vai misturando até chegar na cor, minha filha. Você sabe, está dentro de você.
E aí, muito lindo, assim, tudo isso, né? Porque agora eu estou fazendo uma pintura lá em São Pedro, e o mestre Messias, ele também fazia esse Santa Teresa, São Pedro da Serra, Lumiar, né? E aí eu vim parar aqui, assim, não foi uma coisa super planejada. Foi Bolsonaro ganhou, quero fugir. Foi só isso, entendeu? Sim. Então, eu pensei assim, agora eu vou Mais escrever velho. mais. E aí eu também ilustrei a capa do curso do ano seguinte, né? Do Teatro em um Ato, que foi também lá no CCBB. E aí eu falei, eu quero essa capa, hein? Eu sou dessas, né? Yansan, pá, pá. Eu quero fazer a capa do ano que vem. Eu sou uma artista visual, entendeu? Eu quero. E aí, age quem não me der aquela. Desse jeito. Tem que movimentar, né? Olhar o vento. Tem que inventar. É isso aí. Elis, agora eu não vou me segurar. Eu tô louca para ouvir um trecho. Eu vou te pedir para ler e para deixar todo mundo que está assistindo com gostinho de ler seu conto completo. Eu queria, se você quiser, sentir a vontade, ler um trechinho para gente do seu conto. O título é Quando Anoitece no Sul do Sudão. É inspirado no povo Dinka. E eu vou ler só um pedacinho. Hoje, longe de sua cultura e de suas tradições, afastado de suas raízes, precisou abrir mão de seu modo de vida e não se sente mais um super. Como sei disso? Nossos espíritos ainda se falam, principalmente à noite, quando olhamos para as estrelas que brilham na escuridão como o sorriso da menina, mais bela moça dinka que já se viu, Aquina. E quando vou ao Nilo beber água à noite, as vejo refletidas na água. Então sei, Armin vive. Ana dorme profundamente. E em seus sonhos, vê manadas de gados brancos junto a meninos nus, tão negros e lindos como ela, vivendo num lugar magicamente iluminado, coberto por uma névoa de poeira branca e suave, como as cinzas que cobriam o corpo de Armin. E nesses sonhos era ela, Aquina, com seus cabelos e com seus colares de contas azuis anil, como o céu ao entardecer no sul do Sudão. Eu errei meu texto. Ela quase não tem cabelo, gente. Como é que eu vou falar cabelo? Porque é isso, né? É colocar a mulher preta, né, fora dos padrões eurocêntricos como a menina, a mulher mais linda, né, que ele já viu. E quem narra esse conto é um boi. Contei. Mas linda, Elis. Porque é uma tradição deles, né? A criação de gados, né? Uhum. E o gado nunca é o protagonista, mas ele está sempre lá no X da questão, né? Tanto das guerras civis que eles travam, né? Como o sustento deles através disso. A maior riqueza deles é a quantidade de gados que eles têm. E, enfim, né? E eles têm essa coisa da relação afetiva, emocional, não sei, talvez espiritual, com esses animais que eles cuidam desde pequeno. Quanta beleza, Elis. Tanto no seu texto quanto na sua pesquisa, né? Muito obrigada por compartilhar com a gente. É emocionante mesmo te ouvir falar sobre o seu trabalho, ler o seu trabalho. É bonito. Grata! Mas quiser não chamar ao vivo, não. quiser chamar para a roda de leitura, estamos aí. Ai, com certeza. Agora que a gente está, né, reabrindo as coisas, voltando a respirar com um pouco mais de alívio, eu desejo muito que esse encontro seja pessoalmente, já já, né? Ai, Elisa, é muito bom conversar sobre tudo isso com você, sobre esses fazeres artísticos, sobre literatura, né? Porque, ultimamente, assim, eu sou de uma geração que não tinha tanta referência assim, tanto acesso assim, né? Nós somos
E é muito bonito ver, e muito potente, né? Ver como, ultimamente, as pessoas têm procurado mais a literatura negra, as pessoas têm se interessado mais pelo que as mulheres negras, principalmente, têm escrito, e um interesse maior também na publicação, na divulgação desses trabalhos, né? E eu acredito que é fundamental também esse resgate, né, do que a gente tem de referência para a nossa formação, para a nossa fruição mesmo, subjetiva, né? Para a gente ir para outros mundos através disso. Há pouco tempo, a Conceição Evaristo deu uma entrevista e ela lamenta que ela só tenha recolhido o reconhecimento do trabalho dela a partir de 73 anos de idade, né? Tendo passado uma vida inteira escrevendo. É uma realidade que, quando eu li isso, bateu muito forte, porque é pensar no que as nossas avós, mães, né, nossas ancestrais, nossas contemporâneas passam, né, para ter o seu trabalho reconhecido é uma dificuldade absurda, né? Por isso que Não, é muito importante e do quanto elas nunca colocaram no mundo, né? Do produzir e quanto não elas nunca conseguem tiveram a divulgar. chance de desenvolver, né? Simplesmente nunca botaram para fora, ou desistiram, né? Minha avó Sim, queria ser cantora, ia para o rádio e, enfim, depois teve de 9 filhos, né? Eu acho que antes disso até ela já foi desistindo, então. Mas ela teve um momento de ir para o rádio como cantora do rádio, sabe? Né? nossa, Naquele momento de Emilinha Bomba, aquelas mulheres todas, Ângela Maria. Então, e é uma frustração, eu acredito, né? sim. E, enfim, E de não entender essas coisas como possibilidades, né? A minha avó também, há é, pouco tempo, meu pai me contou, assim, minha avó também, a gente foi relembrando em almoços de família, que ela esculpia, ela produzia os próprios pigmentos com as coisas que ela encontrava, né? Ela vem de uma cidade que tem uma tradição lá na Bahia, uma cidade chamada Nazaré das Farinhas, que tem uma tradição com cerâmica muito forte, então ela era desde criancinha novinha, ceramista. Mas isso não era uma possibilidade artística na época dela, né? Não era uma possibilidade de, como sua avó, né? Chegar até o rádio, ser cantora de rádio é um percurso enorme que para mulheres negras é muito difícil percorrer, às vezes nem é uma possibilidade, né? E no caso dessa minha avó, é a mãe da minha mãe, ela nem é negra, mas ela é filha de mulher negra e pobre, então pobre. aos 8 anos já era babá, né, de outras crianças, então assim é uma realidade que não é uma realidade de quem descende da fidalguia branca, então Aham, aham. era até uma coisa que eu queria trazer, né, porque elas têm referências brancas, podem olhar para as outras e dizer, eu sou parecida com ela, mas a realidade não é, Uhum. né? É só mais uma ilusão. Assim como as meninas brancas da favela, né? Eu não estou aqui defendendo a não racialização e, né? Porque eu sofri violência obstétrica certamente porque eu sou negra, né? Se eu fosse branca, talvez o médico tivesse pensado um pouco mais antes de me violentar. Se nascem numa situação de pobreza, meninas brancas, apesar dos privilégios, também terão ilusões, Super mesmo importante. tendo mais oportunidade. É verdade, é verdade. Super importante sua fala sobre isso, Elis. E é muito bonito também perceber que no seu trabalho você busca trazer esse feminino, né, e questionar e colocar essa mulher em lugares questionadores mesmo da posição onde nós somos colocadas na sociedade, né? Isso está impresso em todas as suas linguagens de trabalho, né? Uhum. E ultimamente você tem trabalhado também sobre ser mulher negra na diáspora, essas estéticas, essas problemáticas, essas delícias também. E esse resgate, né, de referência também é fundamental, né, para a gente se colocar no mundo. Como é que você acha que a tua escrita pode fazer essa movimentação social, política, pode contribuir, né, para essa mobilização social? Tem algumas coisas, né? Eu sempre penso assim, se eu me afirmar mulher preta
e mostrar em que lugar eu estou na sociedade, né? Não romantizando, mas estou me colocando como artista, isso pode servir de exemplo para outras mulheres, né? E principalmente dizer que eu comecei a estudar aos 30 anos, né? Minha primeira exposição foi só, sei lá, 2, 3 anos depois, enfim, né? Já aos 34, e agora eu estou com 40, bonita desse jeito, então nunca é tarde, muito nunca é tarde, né? É possível, sim, correr atrás dos sonhos, independente da sua classe social, claro que vai ser mais difícil, né? Essa permissão social, essa permissão da família, permissão, porque parece que é isso, né? A gente está sempre pedindo permissão, e como eu tenho talento, acho que foi me dado certa permissão, assim, em algum momento, tá bom, você é boa, vai. O que, né, não acontece geralmente com as pessoas que têm mais grana, que, né, tem a família que dá condição. Vai lá, meu filho, vai lá, faz 10 faculdades aí, vamos ver o que você gosta. A gente te dá esse tempo aí. Não, né? Para mim era assim, tipo, vai trabalhar nem que seja na padaria. E eu não fui, né? Virei supervisora do IBGE, menos mal. Mas fiz o concurso, né, e tal. Mas teve essa pressão, né? Aos 30 anos, mãe, começando uma trajetória de artista. Talvez mudar o olhar da sociedade sobre o que é uma mulher preta, né? Porque eu acredito que se você não tiver dentro dos padrões que esperam de uma mulher preta, é capaz de você ser mais sujeita à agressão, né? No entanto, eu já fui algumas vezes, não uma vez só, confundida, não sei, intitulada, acharam que eu era a empregada, a faxineira, dentro de um cinema, eu sentada na cadeira do cinema, sendo exibida no filme, a pessoa que estava apresentando o filme disse, ué, até a faxineira participou do filme? E aí alguém virou e falou assim, não, ela está aqui, ela não é faxineira, não. Aí eu fiquei assim, tipo, por que ela achou que eu era faxineira? Eu fiquei buscando em mim. Então, geralmente, a gente que sofre o racismo, né, o preconceito, a gente fica procurando na gente. Ah, será que é porque meu cabelo estava preso? Ah, será que é porque eu estou de roupa preta? Ah, será que é... Porque sempre acham que eu estou trabalhando, mesmo se eu estiver de vestido transparente num lugar, vem alguém e pergunta, você está trabalhando aqui? Porque a maioria das mulheres pretas ainda estão em trabalhos de subserviência, né? É tomar conta do filho dos outros, é arrumar a casa dos outros, é servir no restaurante, é varrer, né? E eu estou E na aqui hora de ser encarando narrada, uma função intelectual no mundo, né? Isso não é muito bem entendido, né? Tipo, quase que você não trabalha, né? sim, sim. E essa colocação também de poder se narrar em primeira pessoa, né? Não ser mais o objeto do olhar dos outros, mas narrar o que você quer sobre si, sobre o mundo, sobre sua ótica do mundo, né? É uma coisa muito negada para a gente. Se narrar, se contar em primeira pessoa, contar suas próprias perspectivas, né? E Exato. afastando no lugar de subalternidade. Elis, é de uma força enorme você e tudo que você pensa e produz e coloca. E eu quero te agradecer muito por ter generosamente compartilhado com a gente todas essas ideias, todo o seu percurso, né? Todo não, mas um pedacinho do seu percurso, da sua trajetória, uma boa parte. Queria Comecinho de 10 anos atrás. um resuminho básico de 10 anos. Resuminho de 10 anos. Pois é, olha que entrelace gostoso, né? A gente aqui comemorando 10 anos de Galpão Bela Maré, você faz esse resgate também dos últimos 10 anos na sua vida, né? Eu te agradeço demais por compartilhar com a gente tudo isso. É uma honra receber você, de verdade, assim, para a gente é parte da nossa Grátis. história e, como sempre, né? Como a gente sempre tenta fazer aqui no programa educativo do Galpão, sempre trazer as vozes das mulheres pretas para povoar, para encher mesmo, reverberar esse mundo, porque é isso, produzir a gente produz, a gente precisa
que todo mundo ouça e veja e comente e fale, né? Então, Não, obrigada. eu acho que a gente precisa de plataformas, né? Lugares como esse, como o Bela em Casa, para colocar a nossa voz, para escoar também, né, a nossa produção e para ter a valorização dessa produção, né? Não adianta, como numa entrevista que eu fiz para minha primeira exposição, eu peguei a câmera, eu fui lá no Sesc São João de Meriti com a câmera e fiz um filmezinho que está no YouTube. Aliás, vai lá no meu canal do YouTube, gente, Elis Pinto Artes, vai lá, tem um curso agora que eu coloquei lá disponível em 5 episódios. Foi com incentivo da Lei Aldir Blanc, né? Eu consegui aí essa graninha para fazer essa produção. Fiz tudo sozinha, obrigada, desculpa, dá licença. Né? A gente tem que fazer tudo. Mas eu gostaria de ter mais grana ainda para contratar pessoas para fazer as coisas comigo, sabe? Então, assim, ela falou nessa essa entrevistada, é uma escritora, inclusive, de história infantil. Ela falou, não adianta escrever uma grande história, fazer um grande filme e ninguém vê, e ninguém lê, e ninguém fazer uma grande pintura e ninguém vê. Então, eu nunca tive problema de mostrar. Como você viu, né, eu comecei a pintar a série Elas Também Matam em 2011. 2013 eu estava eu mesma fazendo a exposição sozinha, com dinheiro, né, de família, montando, comprando spot, comprando as lâmpadas, aprendendo com a lâmpada Parviti, não sei o quê, metendo a cara e fazendo. E foi muito legal, sabe? Enfim, e agora esse curso da Lei Aldir Blanc que eu falo mesmo, que é para qualquer pessoa pegar e tentar montar seu ateliê em casa. Eu mostro tudo, o que é o cavalete, o que é para pintar, botar um madeirite ou um compensado naval no seu quarto, na sua sala, e pintar e fazer, né? E se quiser fazer fotografia, se quiser fazer vídeo, tem celular. Vamos fazer, vamos criar e colocar no mundo, porque as plataformas estão aí, o YouTube, né? O Instagram, está tudo aberto para as possibilidades de existir. É isso. Maravilha, Elis. Vou deixar também todas as descrições dos suas redes sociais para todo mundo seguir, acompanhar tudo, o seu canal no YouTube, tá bom? E que a gente se encontre muito, muito mais vezes e pessoalmente, espero em breve. Sim, logo, logo. É nóis. Obrigada, Elis. Esse foi o Espaço de Leitura Convida, dessa vez com o Elis Pinto. Aqui a gente agradece muito. Essa é uma atividade do Bela em Casa e é a realização da Lei de Incentivo ISS. Muito obrigada e até o próximo Espaço de Leitura, gente. Tchau, tchau. Tchau, beijo.